Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração nesse momento. Aqui é o pastor Davi Salles. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero pedir nesse momento para que você compartilhe desta palavra. Livro de Daniel, capítulo de número 9. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia neste momento para nós meditarmos na palavra de Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Já vamos estar meditando na palavra do Senhor. Você que puder nesse momento, eu quero te pedir para compartilhar esta live nesse momento. Nós estamos em áudio para que assim possamos transmitir a palavra do Senhor nesse momento, através desta rede social. Bom, já deu tempo? Você que pegou a sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 9. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor nesse momento. Diz assim: no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, ou Medos, o qual foi constituído rei sobre os reinados dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar com a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar em oração, em rogos e em jejum, e pano de saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo. O livro do profeta Daniel vem nos trazendo neste momento uma profecia que estava prestes a se cumprir. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa.
Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? Deus, através dos tempos, vem mostrando o seu poder, vem mostrando a sua autoridade e vem mostrando que Ele é um Deus que zela para cumprir a sua palavra. E aqui Daniel, se colocando diante do povo ou diante de Deus, vem falando acerca do que o profeta Jeremias havia profetizado há 70 anos atrás, aproximadamente, daquela época em que Daniel estava vivendo. E ele disse, no ano 1º de Dário, quando Dário começou a reinar, Dário, filho de Assuero, quando ele começou a dominar os medos e foi constituído rei dos caldeus, eu entendi porque Daniel era uma pessoa, era um jovem que observava a palavra de Deus, que observava os pergaminhos, estava atento a tudo que estava acontecendo na nação de Israel, o que havia acontecido e o que haveria de acontecer. Daniel era uma pessoa e um jovem que gostava de entender daquilo que falava. Ele tinha preocupação de saber quando se findaria a situação do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. Como vocês sabem, Daniel foi levado junto com a maioria do povo, dos nobres, dos príncipes, foi levado para a Babilônia após a Bíblia nos relatar que Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, e Jerusalém é entregado para Nabucodonosor através da permissão de Deus. E haja visto que tudo que a nação de Israel passou de mal em sua vida, durante a sua trajetória, não foi nada mais, nada menos por causa da sua desobediência, por causa dos seus pecados, porque viravam as costas para Deus. Quando Deus tira Israel do Egito, que Israel, eles são levados para o Egito através das mãos de Deus, e o prazer de Deus era que Israel fosse uma nação exemplo para as outras nações. Porém, a Bíblia diz, queridos, que Deus permite que Israel ficasse no Egito por alguns tempos, e diante do braço forte de Faraó, não o que conhecia José, mas o que veio depois e não conhecia as obras de José, começou a escravizar o povo de Israel. E Deus prometera que tiraria Israel da escravidão do Egito. E Deus zela e tira através de Moisés. Só que durante a trajetória, Deus promete para Israel que iria cuidar no meio do deserto, no meio da caminhada até a Canaã terrestre, a terra que manava leite e mel. Deus haveria de guiar Israel, e guiou, lhe suprindo todas as suas necessidades. Mas o povo de Israel começa a murmurar. O povo de Israel começa agora a se levantar contra Deus e contra Moisés, o seu profeta. E quando eles se levantam, ainda assim Deus continua providenciando o pão,
a água, a carne. Mas Israel continua murmurando. Então Deus fala para Israel e coloca no seu coração que este povo não iria entrar no meu juízo. A se levantar. Deus mostra aqui neste momento, ou melhor, que não haverei de entrar no meu repouso. Deus mostra aqui neste momento que havia quebrado aquela aliança, que havia quebrado aquele propósito que havia feito, porque a desobediência, queridos, ela afasta o homem de Deus. A desobediência, ela afasta o homem dos propósitos de Deus. A desobediência, ela afasta o homem das bênçãos de Deus. E a Bíblia vem nos dizer, querido, que aquele povo que murmurava não entrou na Canaã, mas somente algumas famílias que foram fiel ao Senhor. E Deus dando livramento para o povo hebreu, as nações se levantando contra o povo, e Deus dando vitória. Mas chega um momento que a permissão de Deus, ela chega no coração de Nabucodonosor, que vai até Judá, até Jerusalém, sitia, e a Bíblia diz que eles levam os príncipes, eles levam os utensílios da casa do Senhor, eles levam os filhos da linhagem real e os nobres, eles levam jovens que não houvesse defeito algum, de formosa aparência, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tinham habilidade de viver no palácio do rei, para serem instruídos na língua dos caldeus. Nesta remessa vai Misael, Ananias, Azarias e Daniel, os três conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também é mudado o seu nome para Beltesazar, porém, quando é chamado, quando é convocado, todos o chamavam de Daniel. E a Bíblia diz, queridos, que eles viviam debaixo do jugo dos babilônicos. Mas Daniel era um jovem despertado na oração, era um jovem que vivia uma vida de oração regrada. Diz a Bíblia que por 3 vezes ao dia, Daniel, ele orava a Deus. Daniel, ele clamava ao Senhor para que Deus o capacitasse, para que Deus usasse de sabedoria para com a sua vida, para que Deus pudesse guardar o povo. Tem muitas pessoas que ficam numa situação e elas se acomodam. Tem pessoas que ficam numa situação e elas não querem mais orar, não querem mais clamar. Assim está bom, desse jeito está maravilhoso, não preciso de mais nada a não ser isto que eu tenho. Mas Daniel sabia que através da oração, que através do clamor, Deus haveria de ouvir a sua oração. E uma das razões que nós passamos por dificuldades em nossa vida é porque nós não nos aplicamos à oração.
não nos aplicamos a buscar a Deus, a clamar. A Bíblia diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, a Bíblia ela nos dá total aval em momentos de aflição para nós buscarmos a Deus em oração. E quando Daniel ele começa agora a orar, Deus começa a revelar para Daniel. Deus começa a mostrar para Daniel que o tempo de cativeiro do povo em Babilônia estava para se findar. Veja que Daniel observou o que está escrito em Jeremias, capítulo de número 29, e o versículo de número 10, diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ou seja, toda prova tem um tempo. Toda prova tem um tempo. Toda luta tem um começo, mas também tem um final. Ninguém morre na prova, a não ser aqueles que já se entregaram, a não ser aqueles que já não querem mais lutar, a não ser aqueles que não acreditam mais no poder da oração, a não ser aqueles que dizem: eu não posso mais fazer absolutamente nada, eu não tenho forças para continuar. Mas Deus está dizendo aqui: tem um fim, tua luta tem um fim, tua prova tem um fim, porque tudo que tem um princípio tem um fim. Só Deus não teve princípio nem fim. Mas quando nós acabamos de ler aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 29, e o versículo de número 10, o Senhor vai falando aqui para o povo de Israel: certamente que passando 70 anos na Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer novamente para este lugar. Daniel vivia uma vida em consagração a Deus. Daniel vivia uma vida de santidade a Deus, e era por isso que Deus mostrava revelações tão profundas para Daniel, e é por isso também que Daniel não desanimava. Daniel vivia o que em Provérbios capítulo 15, o versículo 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. E o versículo de número 29 diz assim: longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Então, Deus não ouve murmuração, Deus não ouve disse-me disse, Deus ouve a oração do justo. Deus está longe do ímpio, daqueles que praticam a iniquidade. Sabe por quê? Porque o sacrifício dos ímpios são abominação a Deus, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Daniel foi despertado a orar a Deus. Daniel sentiu necessidade de orar a Deus. E quantos estão parados, atônitos, olhando tudo acontecer e não querem buscar? Daniel recebeu de Deus despertamento. Ele era experiente. Na parte da oração, Daniel era uma pessoa ativa. Porque no capítulo 6, o versículo 10,
A Bíblia diz: e Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do Senhor Deus, como antes também costumava fazer. Ou seja, Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Sabendo que o rei havia assinado um edito dizendo que todo aquele que não se prostrasse, ou melhor, todo aquele que tirasse aquele dia decretado pelo rei, que não deveriam adorar a nenhum Deus, não deveriam orar, não deveriam jejuar, somente prestar reverência ao rei. Daniel disse: não posso. Eu tenho o costume de orar 3 vezes ao dia ao meu Deus. Eu não posso ficar sem orar. Eu não posso ficar sem clamar. É impossível deixar de conversar com meu Deus um dia sequer. É impossível. De manhã eu falo com Deus, à tarde eu falo com Deus, à noite eu falo com Deus. Não tem jeito. E pode esperar que quando você se aplicar à oração, tem gente que vai ficar te observando para tentar achar uma acusação contra ti, mas fica em paz, porque se você estiver orando ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, fica tranquilo, porque você até pode entrar na prova, mas você não vai morrer na prova, porque Deus vai te dar o livramento. Não era decreto que impedia Daniel de orar. Isso aqui eu quero dizer para vocês, que entra decreto e sai decreto, e o povo de Deus está deixando de fazer muitas coisas. Não posso pregar sobre pecado, não posso pregar sobre homofobia, não posso pregar sobre adultério, não posso mais pregar sobre muitas coisas, porque senão tem uma lei que diz que eu não posso fazer isso. E eles começam a criar leis para tentar amordaçar a igreja, para tentar calar a igreja. Não, hoje não pode mais pregar contra idolatria para não ofender entre aspas, o irmão que é católico. A Bíblia diz seguir a paz com todos. Mas também o versículo continua dizendo: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem é santo é separado, fala a verdade, não tem medo de nada. Quando eu falo de obedecer decreto, eu estou dizendo para você que se tiver de usar máscara nessa pandemia, vamos usar máscara. Se tiver de usar gel, vamos usar gel, álcool em gel. Mas que não se impeça de pregar o evangelho, a palavra do Senhor. Que não nos tente parar e barrar e fechar as nossas igrejas. Ainda que somos nós a igreja, os nossos templos não podem ser fechados. Porque a igreja é um hospital. E diga-se de passagem a vocês que entraram doentes nesse hospital, tá na hora de vocês saírem desse hospital para formar outros hospitais. Porque tem crente que a igreja hospital fica internado a vida inteira. Você não está em coma? Pelo amor de Deus, o Senhor te salvou, te libertou, você já aprendeu, agora sai e vai pregar o evangelho. Não estou mandando você abrir igreja, estou mandando você sair e curar os feridos que estão aí fora. E trazer eles para dentro deste hospital, que é o templo, que é a igreja, como nós costumamos chamar. Mas Daniel, ouvindo e vendo o decreto, ele disse: eu não vou parar de orar. Eu não posso parar de orar. De maneira nenhuma eu vou parar de clamar. Eu tenho um costume de orar, então eu vou orar. Daniel sabia que através da oração, uma profunda mudança ela iria acontecer em Babilônia. Porque um homem em oração pode mudar uma nação. Olha só.
Um homem de oração pode mudar uma nação. E Daniel orava. Daniel clamava. Veja que quando Daniel orava, Deus manifestava as suas mãos. Beltesazar, ele pegou os utensílios da casa do rei, e a Bíblia diz que ele fazia festas, colocava vinhos nas taças reais, ou melhor, nas taças do templo do Senhor, e pegavam as coisas de Deus para o seu bel prazer. As coisas do Senhor são as coisas do Senhor. Eu sou totalmente contra, e a Bíblia também é totalmente contra pessoas que pegam os instrumentos da casa do Senhor e levam para a sua casa achando que são suas. As coisas são da obra do Senhor, não são suas. Baqueta não é sua, baixo não é seu, violão não é seu, guitarra não é sua, teclado não é seu. Se é da obra do Senhor, da casa de Deus, nem o microfone, Esse dia eu até pequei, pedindo o microfone emprestado da casa do Senhor. Eu pequei, falhei. Glória a Deus. Ainda bem que Deus abriu meus olhos. O que é da casa do Senhor é da casa do Senhor. Se você quer um violão, ora a Deus que Deus te dá. Você quer um contrabaixo, ora a Deus que Deus te dá. Você quer um instrumento, ora a Deus que Deus vai te dar. Mas não pega as coisas do Senhor, como fez Beltesazar. Foi um pecado tão grande que ele fez contra Deus. Presta atenção. Quando ele pega as coisas de Deus, a mão do Senhor automaticamente veio. Veio sobre Beltesazar e uma mão escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim. E ele desesperadamente chama ali os seus adivinhadores, os seus bruxos, e diz: alguém precisa saber o que significa essa escrita. O que é que essa mão está fazendo aí? O que é que ela está dizendo? O que ela escreveu? Ninguém conseguiu interpretar. Mas a Bíblia diz que Daniel foi introduzido na festa. Capítulo 5, verso 2 e 4 diz: havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro da prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele os reis, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas. Beberam do vinho e deram louvores a seus deuses de ouro, de prata, de cobre e de pedra. E na mesma hora apareceu uns dedos nas mãos de homem e escrevia defronte o castiçal na entucada parede do palácio real, e o rei via parte da mão que estava escrevendo. Olha só, o rei ficou desesperado, porque uma mão aparece do nada, começa a escrever, todo mundo festejando, todo mundo dançando, todo mundo se prostituindo, porque estavam ali as mulheres, os grandes e as concubinas também. Aparece uma mão do nada. O rei ordenou que trouxessem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores. E o rei falou: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura. Começou a oferecer um monte de coisa. Dos pés até a cabeça será cobrido de ouro. Todo mundo entrou, mas ninguém conseguiu interpretar. Mas a Bíblia diz, querido, que o rei fica mudo, desesperado, não sabe o que fazer.
E aí a Bíblia diz que eles lembram-se de Daniel, que tinha um espírito excelente, no versículo 12 diz, por quanto você achou neste Daniel um espírito excelente de ciência, entendimento, interpretação de sonhos, quase a história de José, né? Mas o Deus que usou José para interpretar o sonho de Faraó também usa Daniel aqui para interpretar a escrita na parede. E aí Daniel dá um sermão no rei Beltesazar, né? Daniel fala assim: esta, pois, é a escritura que escreveu Mene, Mene, Tekel e Parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Deus estava dizendo ali para Beltesazar: chega. Mene, contou Deus o teu reino. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser do terceiro dominador no reino. E naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Porque mexer com as coisas de Deus, não é brinquedo não. Pegar as coisas do Senhor, não é brinquedo não. Mas Daniel estava ali, homem de oração, interpretando tudo. E agora aqui a Bíblia diz que Daniel, entendendo que o profeta Jeremias, o que o profeta Jeremias escreveu, Daniel ora ao Senhor. Daniel foi colocar a vida em oração, já tinha, né? Ele foi orar, querendo entender, e entendeu. Porque ele viu que pelo que falou o profeta Jeremias, tá? Lá no capítulo 29, versículo 10, iria se cumprir. E a resposta de Daniel, ou da oração do profeta Daniel, com certeza iria se cumprir. Sabe por quê? Porque quem tem vida com Deus, vida de oração, pode passar o tempo que for. Olha só, o povo ficou 70 anos escravo em Babilônia. 70 anos. Os hebreus ficaram esse tempo. Mas em Esdras capítulo 1, verso de 1 a 3, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias capítulo de número 29, versículo 10, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E Deus executa o plano de redenção usando a vida de quem? De um ímpio, Ciro. Porque o que Deus faz, irmãos, é lindo. Quando Deus tem que usar, Ele usa. E quando Deus fala lá no princípio, através de Jeremias, que iria durar 70 anos, e que Daniel entende o que Jeremias escreveu e agora ele começa a orar, é que Deus está dizendo assim:
Falei que ia acontecer, está próximo de acontecer. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de buscar a face do Senhor. Ainda dá tempo. Eu vou cumprir a minha palavra. E a Bíblia diz que o povo volta para o seu lugar de origem. Voltou para Jerusalém. Tudo isso através do quê? Oração. Tudo isso através do quê? Do clamor de um profeta que tinha vida de oração. E Deus sempre revelando através dos seus profetas o que ele vai fazer. Deus é poderoso. E para encerrar, Jeremias, como foi o profeta do Senhor que profetizou, Isaías também foi um dos profetas. Veja bem, Jeremias profetizou, Daniel acreditou, examinou e disse: esse negócio está para acontecer, vou cair na oração. Ora a Deus. Beltesazar faz a besteira de usar os utensílios da casa do Senhor, e aí foi um caminho que Deus preparou. Escreveu lá para ele: Mene, Mene, Tekel, Farsim. No meu linguajar, a casa caiu para você, rei. Vai vir alguém, vai tomar o reino, você vai ficar vagando, vai morrer, vai ser dado a outro. Isaías capítulo 45 vai complementar, e aqui eu paro essa mensagem, e vai dizer: Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Olha que Deus chama Ciro de meu ungido. Ciro, meu ungido, Ciro, meu pastor, Ciro, meu rei. Então creia no poder da oração, creia no poder do clamor. Não importa quanto tempo você está esperando, quanto tempo você está clamando, tenha certeza de uma coisa: Deus está no controle da situação. Ele tem um princípio para as coisas, e ele também tem um final. Lá em 2 Crônicas diz: eu sei bem que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de bem e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus sabe o que ele tem para mim, Deus sabe o que ele tem para você. Então, em nome de Jesus, se aplique a orar e não desista. Deus é contigo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, por cada vida que vai ouvir, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor fale poderosamente no coração de cada um, Pai. Que venhamos nos aplicar a oração e a fazer a Tua vontade. Se nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal lá no YouTube, Pastor Davi Salles. Se inscreva também lá no nosso canal, curta, compartilha. Se você quiser, vai lá no nosso Instagram também, @Davi Salles, nosso Facebook, Davi Salles, e também Ministério Pastor Davi Salles. Deus abençoe a todos. Precisando de oração, precisando de uma palavra, WhatsApp, 993232704, prefixo é 67, tá bom? Prefixo do Mato Grosso do Sul. Shalom Adonai a todos.